Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar falando de um assunto muito legal: como cuidar de pessoas. E para começar, vocês vão conhecer um dos membros mais queridos da equipe, Cris D'Angelo. Seja muito bem-vinda, idealizadora do Potência.4. Bora lá, Cris! Olá, gente, olá, Doro. Muito obrigada pela essa oportunidade. Estar com você já é um presente e falar sobre o NetWeaving, falar sobre tudo que a gente faz é realmente uma oportunidade única. Olha, quando eu falei que a gente ia falar sobre pessoas, nós vamos falar sobre pessoas mesmo. A Cris faz um trabalho fantástico em empresas. Fala um pouquinho disso, Cris. Pois o que a gente cuida é realmente vidas, né? Eu costumo até dizer de cérebros, né? Por quê? Todo mundo nasce, cresce e está na vida adulta, né? Mas nem sempre a gente está pronto realmente para tocar a nossa vida, as nossas relações, o nosso trabalho de uma forma adequada. E o meu propósito é justamente desenvolver o potencial humano através do aprimoramento de habilidades, do que hoje se chamam de habilidades socioemocionais, soft skills, promovendo inteligência emocional, saúde mental, bem-estar, prosperidade, realização pessoal e profissional. A gente está aqui para ser feliz. A gente não está aqui, né, para levar a vida como um grande fardo. Só que nem sempre é fácil. Eu costumo dizer, Doro, que a vida é maravilhosa, ela é fantástica, mas ela está longe de ser fácil. Sim. E muitas pessoas passam aí longos anos batendo a cabeça, sofrendo e não sabendo como evoluir. E a minha batalha está muito focada hoje em dia em mostrar para as empresas de todos os portes, todos os setores, que elas detêm esse capital humano. E para elas é muito melhor que estas pessoas, que estes colaboradores, trabalhem bem, satisfeitos, saudáveis, equilibrados e tenham vontade de trabalhar. Olha, você sabe que você tocou num ponto crucial. Eu participei de um grupo de network há muito tempo atrás, e uma das pessoas que era, não era, era o CEO dessa equipe, desse projeto, ele me perguntou o que eu queria, né, conduzindo a equipe do jeito que eu conduzia. E eu coloquei para ele desde o começo que eu queria ter pessoas felizes ao meu lado. E ele achou um absurdo a resposta que eu tinha dado para ele. Como pessoas felizes? Nós estamos aqui para fazer negócios. E desde o começo, eu sempre coloquei como premissa do NetWeaving que nós tivéssemos pessoas felizes. Por quê? Quem veio procurar relacionamento, que encontrasse relacionamento dentro do projeto. Quem veio fazer negócio, que encontrasse negócios dentro do projeto. Quem veio procurar solidariedade, que encontrasse solidariedade dentro do projeto. Então, eu realmente gostaria que tivesse pessoas felizes dentro do projeto. E hoje a gente vê dentro das multinacionais, que inclusive nós estávamos falando sobre isso antes de começar o bate-papo aqui, que tem muita gente, muito diretor de empresa, muito CEO de empresa, falando que querem os seus funcionários felizes, porque já descobriram que é através dessa felicidade que a pessoa se encontra dentro da vida dela e automaticamente produz muito mais e produz com muito mais tranquilidade dentro das empresas, ela não é? Perfeito, Doro. Um dos projetos que nós estamos tocando é numa multinacional e o diretor que me contratou a minha empresa, ele já me falou várias vezes: cuide dos meus colaboradores, cuide destas pessoas. E isto é de uma sabedoria, porque qualquer investimento que a empresa faça em treinamento pessoal, em desenvolvimento humano, não é gasto, ela tem o retorno disso. As pessoas vão ser mais produtivas, vão estar mais engajadas, adoecer menos. Então, é fundamental a empresa, seja ela de qualquer setor, de qualquer porte, que ela entenda este mecanismo. Se eu invisto em pessoas, se eu gero bem-estar, um ambiente de trabalho saudável, eles vão trabalhar melhor e vão ter vontade de lutar por aquela empresa,
de fazer aquela empresa funcionar cada vez melhor. Mas isso é condição sine qua non para tudo, né? Quando você está feliz, você rende muito mais. Se o teu casamento está feliz, o teu casamento rende muito mais. Se você está feliz no teu emprego, o teu emprego rende muito mais. Se você está feliz com a tua vida, com toda certeza você vai render muito mais para os teus amigos, para os teus familiares e assim sucessivamente. Mas a gente vem aí na necessidade, Dorô, de desconstruir uma crença cultural de que trabalho é sacrifício, de que trabalho é algo obrigado. A gente tem uma série de frases até que colocam o trabalho como um grande vilão. Só que a gente precisa realmente ir mudando essa mentalidade para perceber que se você está bem, você consegue equilibrar trabalho e vida pessoal, se você tem prazer no que você faz, isso vai fluir muito melhor e você vai produzir mais e vai ter mais saúde e a empresa vai ser positivamente impactada. E eu sempre falo que tem que ter equilíbrio também, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, nem tanto ao joio, nem tanto ao trigo. Às vezes as pessoas não entendem que ela precisa ter o equilíbrio do lazer, do sono, da comida, sabe, do trabalho, da família, de tudo, tem que ter o equilíbrio de tudo, porque se ela não tiver o equilíbrio de tudo, a coisa, uma hora a balança pende e alguma coisa vai faltar em determinada situação, é ou não é? Perfeito. Eu tenho uma frase que eu falo assim: descanso e lazer não é luxo, é necessidade. Na verdade, o nosso corpo físico, o nosso cérebro, precisam justamente dessa pausa, né? O sono é fundamental. Para você ter uma ideia, a nossa memória, ela se consolida durante o sono. E é isso que gera aprendizagem, né? A criatividade, uma pessoa exausta, uma pessoa esgotada, desanimada, ela não consegue criar. Então, são uma série de necessidades que o nosso corpo, a nossa mente tem e que fazem com que eu seja mais produtivo, com que eu consiga, em menos tempo, encontrar soluções, né? Eu ter relações, interações no trabalho mais saudáveis. Se eu não estiver bem, se eu não estiver de bom humor, se eu não estiver me sentindo de forma saudável, eu não consigo. Então, é uma cadeia que vai levando a uma série de questões, né? Se for para o lado negativo, vai levando para um esgotamento, um desânimo até o adoecimento. Se for para o lado positivo, quanto mais ânimo eu tenho, mais eu produzo, mais ideias, eu crio um ambiente de trabalho saudável, é contagiante, né? Então, o empresário ele precisa ter esse olhar. O que está acontecendo na minha empresa, com as pessoas? Hoje mesmo, né, hoje eu dei uma aula justamente sobre estratégias de resolução de problemas, né? E é curioso ver como as pessoas elas pensam de forma muito engessada, né? Sem perceber que resolver problemas depende de bem-estar, depende do controle emocional, de você ter flexibilidade mental e emocional, de você conseguir ver possibilidades no futuro. Então, está diretamente ligado a como eu estou, como eu sou. Por isso que é importante investir nesse desenvolvimento. E é tudo que você falou, é uma desconstrução mesmo do que é implantado na gente desde criança. Outro dia eu estava assistindo aquela Minha Mãe é uma Peça, acho que foi a número 3, foi a última que ele fez, o Paulo Gustavo. Onde o filho liga e ele está dormindo, né? A dona Hermínia, né? Está dormindo. E aí o filho, e aí, mãe, o que você está fazendo? Ah, nada, eu estou trabalhando, mas tá tudo certo. E ela não estava trabalhando, ela estava dormindo. E aí você vê que né, aquela culpa que ela estava dormindo, né, ela estava descansando, né? E ela falou para o filho, não, eu estou trabalhando. E é a culpa mesmo. Quando muitos também tem culpa de tirar as horas de lazer, de tirar as horas do sono, sabe? Eu vejo que muita gente, depois do home office, depois da pandemia, principalmente do home office, gente, não dá para você trabalhar 24 horas por dia.
você tem que ter, estipular os teus horários, você precisa ir do banheiro, você precisa comer, você precisa, sabe, se de repente você sentir um cansaço, você precisa tirar um cochilinho, né? Minha avó, que era espanhola, ela sempre falava, 15 minutinhos não mata ninguém depois do almoço, dá um cochilo, faz um cochilinho, e eles tiram, a gente sabe que tem a sesta, né? Várias vezes, quando a gente viaja, tudo tem a sesta, tudo fecha todos os comércios, tudo. E é uma pena que aqui a gente não tem a sesta, né? Porque faz falta, faz uma falta. É muito interessante, né, o que você está falando, porque a gente tem aquela ideia que a pessoa trabalha mais e melhor sob pressão, pressão, pressão. Isso tem um limite, né? Talvez ela seja No começo ou no começo do projeto. No momento certo, Isso. da forma certa, mas ela também precisa de suporte, de apoio, de descanso e de motivação. A motivação é algo que está diretamente ligado à nossa saúde mental. Se eu receber apenas crítica, só cobrança, se eu for o tempo todo comparado com outro que está sempre melhor do que eu desisto, né? Então, é importante a gente entender que o colaborador, assim como um filho, ele precisa de suporte, ele precisa de apoio, ele precisa se sentir parte daquele sistema. A gente tem conversado muito, discutido muito, estudado muito sobre os ambientes de trabalho, né? E a gente tem visto aí índices muito altos de adoecimento por causa dos ambientes de trabalho. Bom, primeiro que o Brasil ganhou aí o ranking do país mais ansioso do mundo. Isso já é muito preocupante. O burnout está cada vez mais crescendo. Crises de pânico, depressão, tentativa de suicídio, quer dizer, tudo isso está explodindo, né? E o ambiente de trabalho, ele é a nossa segunda casa. Muitas pessoas ficam mais tempo no ambiente de trabalho do que na própria casa, com a própria família. E se é um ambiente que está aí hostil, não traz nenhum conforto, acolhimento. Puxando o tapete do outro, né? Então, isso vai levando a um esgotamento e possível adoecimento. E, assim, as empresas precisam entender isso. Nós não estamos falando aqui só de responsabilidade, mas nós estamos falando de trabalho colaborativo. Se a empresa oferece um bom lugar para trabalhar, esse colaborador vai ter prazer em fazer essa empresa crescer. E aí uma coisa vai alimentando a outra. Eu costumo dizer, Dorô, que assim, a ciência e a tecnologia, elas estão evoluindo muito, e isso é maravilhoso. Mas o ser humano não está feliz ainda. E não tem por onde fugir. Você fala em felicidade, né? Em gerar pessoas felizes dentro do NetWeaving, e isto é sábio, porque a gente não tem por onde correr. Todos nós temos que nos unir para que a gente possa promover felicidade, bem-estar, saúde para todos. E olha, quem me conhece sabe que não é piegas isso. Eu realmente acredito que o nosso projeto está dando certo, o nosso projeto está crescendo, ele está se desenvolvendo do jeito que está se desenvolvendo, justamente porque desde o começo, quando eu sentei com o nosso mentor, né, no caso foi o Shimada, que vocês já viram, né, logo no primeiro episódio, a primeira pergunta que ele me fez: o que você quer que as pessoas encontrem aqui dentro do teu projeto? Eu quero que as pessoas sejam felizes. Então, isso é uma premissa minha, porque durante todos esses anos, são mais de 15, 16 anos que eu trabalho com equipes de networking. Não tem segredo, gente. Pode render no começo, a coisa pode dar certo no começo, mas as equipes murcham. É um turnover muito grande dentro das equipes. Por quê? Porque eles não encontram o que eles querem, eles não acham o que eles estão precisando dentro das equipes. E quando a pessoa não está bem, ela sai. Então, pode ficar 6 meses, pode ficar até 1 ano. Mas 1 ano e 1 dia ela está saindo, e o que é pior, podem estar falando mal do projeto que ela estava fazendo parte. E aqui não, o que a gente encontra, muitas vezes, aquele não é o momento dela. Ela pode até sair,
mas a gente continua tendo amizade com todos que saíram. E assim, vou voltar para o projeto. Eu acho o projeto fantástico. Sinto falta de vocês. Sinto falta de vocês. Não tem assim, não temos inimizade nenhuma, né? Todos, assim, tivemos algumas desistências, muito, inclusive, cresceram por causa do projeto e saíram por causa desse crescimento. Então, assim, tivemos grandes amizades, grandes parcerias aqui dentro da equipe durante esse um ano, que nós já, em julho, foi julho e agosto, nós estamos fazendo um ano. Então, realmente é um projeto fantástico. Eu acho que veio com toda a experiência, né, adquirida durante esses anos todos, e a gente realmente acredita nessa fórmula. E também acredito na fórmula do dar e receber, que é a base do NetWeaving. Você só consegue realmente resultados a partir do momento que você dá, que você expõe o seu ritmo de vida. Eu não acredito no networking que você só vai para caçar. Esse tipo de networking não funciona. Cada vez que quanto mais você dá, mais você recebe. A vida, né, ela te devolve aquilo que você dá para ela. E é exatamente isso que você colocou. Quando você passa para os funcionários de uma empresa, quando você dá condições de vida melhores para esse funcionário produzir, é lógico que ele está bem, ele está satisfeito, ele vai render muito mais. Isso não tem nem o que discutir. Doro, dentro disso que você falou, eu queria destacar um aspecto do NetWeaving que para mim faz toda a diferença, né? Você sempre fala que o empresário ele leva uma vida muito solitária, isso é verdade. Ele mergulhado nos seus desafios, nos seus problemas, nas suas dúvidas e inseguranças. E no NetWeaving, uma das forças maiores que eu encontro neste grupo é a confiança. São vínculos de confiança, onde a gente vai aprendendo a conhecer, a trocar, a se ajudar, né? E com isso você vai ampliando teus horizontes. Isso é fundamental. Então, eu pessoalmente, eu estou na célula da quinta-feira às 7 da manhã. De verdade, eu acordo cedo com prazer, porque eu estarei entre pessoas profissionais, empresários, que tem muito a contribuir comigo e para quem eu tenho um imenso prazer de entregar aquilo que eu sei. E se eu não sei, eu me importo em procurar. Por quê? Realmente, como você fala, é essa rede, é essa teia que vai se consolidando. E quanto mais empresários entram, mais isso se fortalece. É muito interessante porque a gente vai tendo opções cada vez maiores de referenciar os nossos amigos que estão nesse grupo e um vai indicando o outro, um vai mostrando caminhos. Isso é fantástico. E não por obrigação. A gente faz isso porque a gente curte mesmo estar com aquelas pessoas e a gente quer que elas estejam bem. Sem dúvida. É exatamente sem isso. Dúvida. Olha, Cris, um prazer falar contigo, garota. Foi super legal, um papo super gostoso. Bom. Eu de coração te agradeço mesmo. Você que está assistindo a gente, espero mesmo que você venha conhecer pelo menos o projeto, se dê chance de conhecer o projeto. Um projeto maravilhoso, um projeto que mexe também com o social. Temos várias organizações que nós ajudamos. Se dê a chance de participar de uma das nossas reuniões. Temos algumas células que já estão em andamento, temos outras que nós estamos construindo. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Venha fazer parte com a gente. Bora lá. Doro, eu quero te pedir licença para aproveitar esse minutinho e fazer um convite para as pessoas estarem atentas a algo que tem muito a ver com tudo que a gente falou. Em março desse ano foi assinada uma lei que institui o certificado de empresa promotora de saúde mental. Nós estamos sendo procurados para ajudar as empresas a estruturarem esses projetos. E tem tudo a ver com o bem-estar, com a saúde, com a prosperidade das pessoas que estão nas empresas. Então, é algo que a gente já vem até conversando, eu quero muito até oferecer isso também para o NetWeaving, porque esse é o futuro. Pessoas cuidando de pessoas, empresas cuidando de pessoas, pessoas cuidando de empresas, e essa troca
que só faz a gente crescer. É a roda girando. Muito obrigada, Dora. Um prazer estar aqui com vocês. Até mais.